estabiliza a tensão de entrada impedindo que ultrapasse certo nível determinado. Às vezes, as fontes de alimentação não têm uma tensão de saída estável. Muitos equipamentos funcionam bem dentro de uma grande margem de tensões de alimentação, no entanto, outros são mais exigentes. Há muitos circuitos estabilizadores de tensão, mas nós vamos apresentar o mais simples de todos. No nosso caso é um experimento, mas este tipo de circuito se utiliza na prática e com bons resultados. A sua simplicidade permite estudar o seu funcionamento sem grandes dificuldades. O circuito. O circuito utiliza um transistor Q1 com entrada pelo coletor e saída pelo emissor. A tensão da sua base se fixa com uma resistência que polariza um diodo Zener. A tensão de saída é aproximadamente 0,6 volts menor que a tensão Zener. A tensão Zener se mantém devido à corrente que circula pelo resistor R1. Para comprovar o funcionamento se conecta à saída o diodo LED 8 com o seu correspondente resistor de polarização R2. Embora pudéssemos conectar um circuito que necessite uns 5 volts de tensão de alimentação, é necessário levar em conta que o transistor utilizado dissipa apenas 0,5 watts. Portanto, se o circuito que vai alimentar necessita 5 volts e a tensão pode subir até 9, no transistor cai em 4 volts. A corrente máxima resulta de dividir 0,5 entre 4 e se obtém 125 mA, suficientes para alimentar alguns circuitos, ainda que seja conveniente ter uma margem de segurança e não ultrapassar os 75 mA. O experimento. Uma vez montado o circuito deve-se conectar o terminal de entrada ao conector V1. O diodo LED quase não se iluminará. Se você retirar de V1 e passar a V2, o LED pode ser visto um pouco melhor. Passamos a V3 e já se vê a iluminação do LED. Retiramos a ligação de V3 e a levamos a V4. O LED tem já uma boa iluminação. Mas se agora a levamos a V5 observaremos que a iluminação do LED não varia, devido a que o circuito está estabilizando a tensão. Se continuamos aumentando até V6, veremos que não se observam grandes mudanças na iluminação do LED. O experimento 2. A saída do circuito pode ser utilizada para alimentar outro circuito, retirando neste caso a resistência R2 e o LED 8. Pode-se, por exemplo, utilizar o circuito digitais 5 realizando a seguinte mudança. As ligações de digitais 5 que vão a V6 são retiradas deste ponto e se conectam ao emissor de Q1, que foi marcado no esquema como output. A montagem. A montagem é simples e rápida devido ao reduzido número de componentes que utiliza. O circuito estabilizador entrega a sua saída a uma tensão de uns 5 volts. O circuito está basicamente formado pelo transistor Q1, o resistor R1 e o diodo Zener DZ1, enquanto que o LED com o seu correspondente resistor de polarização se utiliza como testemunha para comprovar que a tensão se estabiliza. Para comprovar o efeito pode ser retirada a conexão do resistor R2 levando-a a V6, e então se notará um grande aumento de luminosidade. E se deixarmos ao emissor de Q1 se manterá em 5 volts, apesar de que se conecte à entrada V4, V5 ou a V6.